Metrópole Entrevista. Rogério Cedrais, presidente da Embasa, comigo já ao vivo aqui, exatamente 10 para as 10, não? Tá batendo 10 para as 10. Presidente da Embasa, Rodrigo Cedrais, bom dia. Primeiro eu quero falar sobre água no interior da Bahia. Qual a situação hoje de momento? Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aí do programa. Hoje a gente tem um estado em uma condição um pouco mais favorável, não é? Nós tivemos um período mais úmido nesses últimos 2 anos, então, apesar do estado ter hoje mais de 70% do território numa região semiárida, as condições ainda de abastecimento ainda são favoráveis. É lógico que às vezes a gente tem 1 ou 2 municípios numa condição um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, mas de forma geral o estado tem hoje uma disponibilidade hídrica mais adequada, mais favorável, e a gente não tem tido grandes dificuldades no abastecimento dos nossos municípios. Esse ano a seca foi preocupante em relação ao ano passado? Qual a diferença? Não, esse ano, na realidade, a gente tem um período mais úmido. Na realidade, desde o ano de 2020 e 2021, a gente tem tido períodos um pouco mais úmidos. É lógico que agora a gente está começando a ter, já em alguns municípios, uma situação de estiagem mais prolongada. Mas, assim, em termos de manancial para abastecimento humano utilizado pela Embasa, porque às vezes há uma certa confusão, não é? Alguns municípios eles já estão vivendo um período de estiagem um pouco mais longa, já se sente isso na agricultura, já se sente isso no campo, uma maior dificuldade para água, para esses usos, o uso da irrigação, o uso da agricultura, da própria pecuária. Mas na parte de abastecimento humano, os mananciais da Embasa, a gente faz muitos sistemas integrados, ou seja, a gente interliga vários municípios em um único sistema, que você pega água a grandes distâncias, e isso traz segurança hídrica para o abastecimento humano. Então, o abastecimento das cidades, a gente consegue ter um controle melhor. Mas a seca, às vezes, já está à porta de alguns desses municípios, na parte rural, na parte da agricultura, e aonde não tenha, provavelmente, o sistema de abastecimento urbano, né, da Embasa. Então, isso se é sentido em alguns municípios. Mas foram 2 anos que para o estado da Bahia tiveram condições um pouco melhores que anos anteriores. A gente tem vivido aí a Laninha, que é um fenômeno que acontece com tem um ciclo de acontecimento, a gente tem vivido isso hoje, e isso traz um pouco mais de chuva para essa nossa região do Nordeste. Em relação a Salvador, eu tenho visto e acompanhado, principalmente em programa da televisão, nas zonas periféricas, muita falta d'água que os próprios moradores afirmam, demora 20, 40 dias, até um mês, com falta de água. Por que, presidente da Embasa, Rogério Cedrais, por que isso acontece nessas áreas periféricas da capital? Olha, na realidade não existe uma distinção entre a área periférica e as outras áreas da cidade, não é? A gente hoje, você tem uma ideia, a maior parte do volume de água que a gente joga para Salvador, ele é direcionado, inclusive, para a parte mais periférica da cidade. A cidade é dividida em várias regiões, cada região dessa, ela possui um sistema de reservação, aqueles grandes reservatórios, e a gente tem toda uma estrutura de distribuição de água para todos esses locais. E cada um deles recebe a vazão compatível com as suas demandas e suas regiões. E hoje, a maior parte da vazão da cidade de Salvador vai exatamente para essas áreas mais periféricas, pelas demandas que nós temos lá. É lógico que nós temos muitas dificuldades em abastecimento, principalmente pelos usos não adequados das nossas redes. Áreas com 30, 40 dias é um pouco mais difícil a gente ter, porque nós temos hoje um monitoramento de pressão na maioria dessas locais, e a gente vê lá a vazão. A gente tem problemas, sim, de perda de pressão ao longo do dia em algumas regiões, onde às vezes as pressões só sobem mais à noite, isso é natural em todas as regiões da cidade, em qualquer cidade os sistemas são parecidos, porque pressões um pouco menores e ao longo do período de menor consumo as pressões se elevam. E a gente tem em Salvador alguns problemas, o problema de um uso
equivocado, às vezes, do sistema, muitas ligações clandestinas, que são aquelas ligações que são feitas ligando diretamente na nossa rede sem autorização. Essas ligações, elas têm, em média, um consumo que vai de 2, 3, 4 vezes o consumo de uma ligação normal, porque ela não tem um controle, ela não tem um registro de medição, ela não tem a conta no final do mês, então os usos não são os mais adequados. E quando você tem uma cidade com topografia como a de Salvador, muito acidentada, muitas áreas elevadas, mais áreas mais baixas, esse tipo de consumo acaba derrubando muito as pressões e gera prejuízo de pressões nos pontos mais altos. E isso vem aliado também a uma questão que nós temos, que a gente entende a situação social que se vive, mas toda residência ela tinha que ter, quando você passa de 2 pavimentos, ela tinha que ter um reservatório inferior para receber essa água e bombear, porque às vezes as pressões não estão feitas para chegar lá em cima, até uma forma de controle de perdas, isso é utilizado também. E, infelizmente, as nossas residências, em muitos casos, não têm essa condição de ter, não tem o reservatório inferior, fica só com os reservatórios superiores quando tem reservação. E isso realmente gera mais dificuldade. No momento que você tiver baixa pressão, você vai ter água também no primeiro pavimento, que é o normal, mas os demais acabam ficando desabastecidos. E aí aquela reclamação que às vezes a gente vê, só chega água aqui na minha casa tal hora do dia. É porque é a hora que as pressões subiram. Se todas as casas tivessem o que é o padrão, que é um reservatório de acumulação para você receber essa água para os momentos de oscilação de pressão, jogar para os andares superiores, esse sentimento seria bem menor. Agora, a gente entende que isso é uma questão também social. Hoje a gente tem tentado, inclusive, ampliar a pressão. Não é muito favorável, que também gera mais perdas no sistema, mas de uma forma de minimizar para a nossa população o abastecimento para todos. Agora, meu querido Rogério Cedrais, presidente da Embasa, a quantidade de gato é absurda, né? Como é que vocês conseguem controlar isso aí, ou não controla? Não, nós controlamos. Hoje nós temos na realidade, nós temos contratos específicos que a gente chama de combate à fraude, de regularização de ligações. A cidade é muito viva, ela cresce muito, a gente tem vivido, além de tudo, um período de pandemia muito crítico. Então, nesse período, a gente tem feito ações menos efetivas, até porque, no fundo, a ideia é que a gente possa levar água para o máximo de pessoas possíveis, até pelas condições do momento. Mas a Embasa sempre atua muito fortemente. Nós temos hoje uma população na cidade de Salvador, uma população que a gente tem uma parcela carente muito elevada, a gente sabe disso. Mas a gente tem hoje convênio com a Secretaria de Segurança Pública, ações específicas, contratos de combate à fraude. Em um ano normal, a gente chega a ter mais de 10 mil ocorrências de registros de fraude, e você sabe que isso pode dar até cadeia, né? Na verdade, é um furto qualificado como qualquer outro, tanto de água, energia. A gente conversa muito com as outras empresas com serviços públicos concedidos, e realmente é um trabalho grande, mas é um trabalho que tem que ser também de conscientização da população, da importância daquela ligação e do risco da fraude da ligação clandestina. Uma fraude, além de ter um consumo que a gente não prevê, que não tem como prever, que às vezes é dobro, 3 vezes o consumo normal de uma família, ele ainda é um vetor de contaminação, porque a pessoa que vai lá fazer aquela ligação é uma pessoa que não tem a expertise, e às vezes pode gerar ali naquele local, por um serviço não feito da forma mais técnica, né, ele pode gerar um problema na rede que acaba gerando contaminação, gera vazamentos. Uma parcela grande dos vazamentos que a gente acaba verificando são de pessoas que, de certa forma, mexeram na rede de forma indevida. Isso é um problema grande, realmente, que a gente tem, mas que precisa de um trabalho aí de conscientização social de toda a cidade, da importância dessas ligações de água, e como é fundamental que a gente busque regularizar todas elas. Vocês estão trabalhando hoje, eu digo vocês, a Embasa, naquele sistema ali de esgoto que está chegando na praia ali da Barra, da Boca do Rio. Ali teve o projeto Bahia Azul. Aquilo ali adiantou o quê, hein, presidente da Embasa, Rogério Cedrais? Ou não adiantou em nada? Adiantou e muito. A Bahia hoje, Salvador, é uma das cidades hoje que tem um índice de serviço de esgoto
uma das mais bem colocadas, né? Salvador tem hoje 83% de cobertura de esgoto, é muito impactante, para você ter uma ideia, aquele sistema da ECP, hoje a Salvador ela tem 2 grandes sistemas de esgotamento, né? Nós temos a ECP, que é a Estação de Condicionamento Prévio, que lança no emissário submarino que fica ali no Rio Vermelho, essa que você está citando agora, e nós temos uma segunda, um segundo emissário, uma segunda ECP que fica aqui na boca do rio, e nós temos um segundo emissário ali na boca do rio, inclusive foi uma das primeiras PPPs feitas no Brasil em saneamento, aquele projeto, foi feito um PPP, então nós fizemos um segundo emissário, e hoje todo o esgoto que a gente coleta em Salvador, que é um volume bastante elevado, a gente lança nesses 2 emissários, fazemos um condicionamento prévio e lançamos nesses 2 emissários. Você tem uma ideia, Salvador tem 83% de cobertura, ou seja, você já imaginou o que seria as praias e as cidades se a gente não tivesse esses esgotos hoje coletados, lançados nessas estações, para a gente dar um destino adequado. Muito se fala, mas os rios da cidade ainda tem esgoto correndo e tal. Realmente ainda existe, em função até desse volume muito grande que nós temos de clandestina nas nossas ligações. A clandestina não é só nas ligações de água, também tem nas ligações de esgoto. Aquela ligação que não tem sua ligação efetivada de água, ela normalmente também não tem a sua ligação efetivada de esgoto, e isso quer dizer que aquele usuário, com aquela água, está lançando seus esgotos ou em uma drenagem, ou em um rio, um riacho da cidade, e acaba, onde a gente sabe, acaba caindo na praia. A Embasa, inclusive, para minimizar esse problema, preocupada até com a qualidade das nossas praias e dos nossos rios, nós fazemos o que a gente chama de captações em tempo seco, que são pequenas barragenzinhas nesses canais, onde acaba sendo lançados esses esgotos clandestinos, e a gente capta isso e joga para dentro dos nossos sistemas para ir para o emissário, exatamente para que isso acabe não chegando nas praias. Então, se você imagina como seria Salvador se a gente não tivesse hoje 83% das casas ligadas ao sistema. Ou seja, esse saldo que não está já gera esse problema todo, imagine se não fosse tudo isso. Então, foi muito exitoso o projeto, Salvador tem evoluído muito. É lógico que mesmo onde às vezes a gente tem infraestrutura de esgoto já lançada na rua, a gente tem muitos casos de pessoas que acabam não fazendo suas ligações da forma correta, porque a gente coloca uma caixinha na porta da casa do usuário, mas precisa que ele faça a parte interna de sua residência, faça sua ligação. Então, a gente, às vezes, pega muitos casos onde, às vezes, você tem um prédio que foi feito antes da gente ter lançado o esgoto na rua, e ele acaba lançando para o esgoto apenas uma pequena parcela do que ele mesmo gera, e o resto ele deixa como já era antes, numa drenagem, de alguma forma. Isso não realmente acaba não resolvendo o nosso problema, porque acaba caindo nos rios e acaba indo para as praias. Então, é mais uma ação que a gente precisa também da conscientização de todos. Estamos com a infraestrutura ali colocada, nós precisamos reverter, fazer as obras na nossa casa, ver onde é que tem os pontos de esgotamento, centralizar e jogar lá, para que possa estar todos eles dentro do nosso sistema. Então, assim, eu vejo de uma forma muito exitosa o nosso projeto, ao longo desses últimos quase 30 anos que a Embasa tem fazendo esgoto na cidade de Salvador, porque a gente consegue hoje, você entender, só o emissário do Rio Vermelho são quase 5,5 metros cúbicos por segundo de lançamento de esgoto. Isso é um verdadeiro rio, né, que a gente tem nos momentos de pico, lógico, nos momentos da madrugada, esse volume cai bastante, mas no momento de uso chega a 5,5 metros cúbicos por segundo lá. Então são volumes muito expressivos. Se não tivesse ali, você já imaginou como seria o problema da nossa cidade com o esgotamento? Então foi muito exitoso esse projeto. Presidente da Embasa, Rogério Cedrade, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo aqui, mas espero voltar mais vezes para que a gente possa conversar mais sobre projetos, sobre água, sobre saúde, porque a água é vida, correto? Corretíssimo. E só para dar uma notícia, nós tivemos realmente ontem, foi noticiado aí no programa, uma parada na nossa SCP, que é exatamente a do Rio Vermelho, um projeto cercado de todos os cuidados. A gente trabalhou contato com o INEMA, com a Prefeitura de Salvador, contactamos todos os usuários ali do entorno, pescadores, restaurantes, avisando dessa parada, uma parada necessária de manutenção para a nossa estação preventiva, porque se a gente não faz isso, a gente acaba tendo um quebramento, um outro tipo de problema que acaba gerando
trazendo muito mais prejuízos para a gente de qualquer coisa. Então, nessa parada, nós fizemos uma série de modernização da estação para dar mais segurança, fizemos uma radiografia completa do sistema, vamos agora fazer uma avaliação. É uma estação que a gente tem que lembrar de 1975, ela já teve melhorias feitas nos últimos anos, modernizadas nos últimos anos, mas a gente está agora fazendo uma avaliação de um trecho final, que é um trecho que só tem acesso com ela parada. Nós fizemos, então, ontem toda essa verificação, corrigimos alguns problemas que nós tínhamos na adução, exatamente para a gente desenvolver um projeto agora de melhoria e de melhor eficientização para essa estação, para dar mais segurança. Então, a gente vai avaliar agora os resultados, é possível que a gente tenha até que fazer mais uma parada mais à frente, exatamente para interagir cada vez mais nessa estação, dando maior segurança para toda a população, e que as paradas só vão ser feitas dessa forma, cercada de todos os cuidados. A Embasa trabalha continuamente para evitar ao máximo qualquer tipo de parada, e a grande maioria das manutenções são feitas com a estação em funcionamento. Apenas esses pontos mais delicados, que quando a gente tem que acessar, a gente exige uma parada para manutenção corretiva, para que a gente não tenha problemas maiores e fora de controle, ter algum tipo de extravasamento nas praias. Então, eu agradeço o convite e estamos sempre à disposição para informar a nossa população baiana das ações de saneamento da Embasa. Um bom dia e um abraço.